A paz do Senhor Deus Jesus Cristo. Bom dia, povo de Deus, abençoado, saúde e paz a todos. Hoje vamos tratar de um assunto que está sendo discutido de uma forma muito polêmica em todas as redondezas. Mas, nesse momento, não vamos nos ater na questão da polêmica. Vamos tratar desse assunto biblicamente. O tema é: o dízimo prevalece. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, o Senhor diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Em Romanos capítulo 3, versículo 31, Paulo, o apóstolo dos gentios, afirma: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. O Senhor Jesus ensina como obedecer. Em Mateus capítulo 17, versículo 27, ele diz: mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Em Mateus capítulo 22, versículo 19 ao 21, diz o Senhor: mostra-me a moeda usada para pagar o imposto. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. E ele lhes diz: então deem a César o que é de César, o imposto, e a Deus o que é de Deus, o dízimo. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, o Senhor ensina claramente que devemos entregar o dízimo. Diz o Senhor: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, o dízimo é a ordenança divina. Diz o Senhor: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. O Senhor ordenou. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Bem mais, impedirei que pragas devorem suas colheitas, as suas rendas, e as videiras dos campos não perderão seu fruto. Ou seja, e o trabalho de vocês estará sempre abençoado, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ignorar a validade do dízimo na atualidade é o mesmo que rejeitar a salvação eterna. Em Isaías capítulo 56, versículo 7, o Senhor ensina: pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Lá em Malaquias 3,10, o Senhor fala: trazei todo o dízimo à minha casa. Então, casa do Senhor, casa de oração para todos os povos. Não é o templo. Nós somos santuário do Espírito Santo. Tem gente por aí que está ensinando que o dízimo era para entregar para o templo. Não é. Na minha casa, casa de oração para todos os povos, na congregação, onde todos se reúnem.
Amém? O versículo 8 de Isaías 56 fala assim: apresenta promessa de bênçãos para os gentios. Diz o Senhor: reunirei ainda outros àqueles que já foram reunidos. Promessa de bênção para os gentios. Isso lá no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 56. Muitos pregam por aí que o Antigo Testamento já está obsoleto, não tem mais validade atualmente. Então, essas bênçãos que foram proferidas lá no Antigo Testamento não valem para cá, então, né? Tem mais. É o mesmo que chamar nosso Deus de mentiroso, conforme Malaquias 3,6. É o mesmo que anular os 10 mandamentos, conforme Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 7. É o mesmo que rejeitar o processo de santificação, conforme Levítico, capítulo 11, versículo 44. É o mesmo que afirmar: eu sou o anticristo. É o mesmo que rejeitar a salvação eterna, a salvação prometida em Isaías, capítulo 56, versículo 8. Amados, tem muitas pessoas que pararam de entregar dízimo porque estão confusos, vê de um lado uma pregação diferente da outra, e está nem aí. Você precisa se firmar exatamente nesses versículos que eu citei. Cuidado com o fermento, cuidado com as pregações ilícitas por aí afora. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a todos.